ontem, depois que a gente toma 2-0, me desceu um negócio que eu não descia há muito tempo. Que eu falava, cara, não é possível que esses caras estão sambando em cima da gente. Não é... E sai o gol do Matheus Cunha. E um lado meu, sinceramente, queria a derrota, porque eu não acho que o trabalho é bem feito e a gente porque numa dessas, um empate mascara todo o problema. Numa dessas aqui, a gente tá chegando num deadline, no limite de trocar o comando da seleção. Mas o meu outro lado falou, não é possível, cara. Não é possível. Uma indignação, sabe? E assim, o Brasil é mal treinado. Eu não engulo quem fala, pô, mas tem uma enquete lá, inclusive, ó. Dorival Júnior deveria ser demitido da seleção brasileira, tá no nosso YouTube, manda aí. E ó, eu não engulo... 22% vota que não, hein? Que não, É tá. bastante. Sabe o gente, que não é é possível. pra meio que colocar aqui? Eu não engulo quem fala assim, mas o Vini Júnior tem que chamar a responsa. Mas é o Rodrigo que tem que chamar a responsa. Fala pra mim aí, tá? Dos últimos times que ganharam Champions League ou dos últimos grandes jogadores e grandes seleções. A seleção da França tinha o Mbappé chamando a responsabilidade, não tinha? Tinha. Mas não tinha um coletivo por trás que potencializava o jogador? Já E o diria coletivo? Abel Ferreira, hein? Coletivo O era- jogo é coletivo. Ele falou isso? Ele fala em toda a O coletiva. coletivo, Marcelo. maravilhosa. O que me chama a atenção, cara, é isso. Os jogadores da França. A França vai ter um monte de jogador lá que joga, sei lá, no Lyon, no Olympique de Marseille. Vai compor o elenco. São caras que dão a vida pra jogar pela seleção francesa. Sim. Ontem, jogadores da Argentina. O Vini Júnior foi pra cima do Paredes, começou a falar, eu tenho 2 Champions. O Paredes, eu tenho 2 Copa América e uma Copa do Mundo. Então são caras que dão mais valor pra jogar pela seleção do que os jogadores da seleção brasileira. Isso fica escancarado Mas eu quando não vem sei o se é Endrick. isso, é porque ele não tem título. Não, Porque desculpa. o Vinícius Júnior não vai... aí é uma Ele- provocação que ele não pode argumentar porque não tem título. Ele tem que argumentar com o título Pô, que ele tem. Mas você vê são falta caras de que- gana nos jogadores, Bruno? Cara, quando o Endrick aparece e fala que a gente tava de férias e tem jogador que podia estar de férias e veio pra cá, mas ele- você acha que isso não vem de um papo de bastidor? Eu de algum acho jogador que- que comentou ali, pô. Pra mim, vem deixei mais de da passar minhas falta férias. de instrução de um jogador de 18 anos na hora de dar entrevista. Isso não sai do nada, cara. Eu- Algum eu papo acho de que bastidor sai, cara. teve, não óbvio, não supondo Do que coisas. vocês estão falando? Do Da Endrick, quando entrevista do apareceu Endrick pra na Copa falar que, América. não, teve jogador que podia estar de férias e tá aqui. Você Ah, acha não, que ele aí- tirou isso da cabeça dele? não. Não, os caras, alguém reclamou, pô, Endrick, podia estar de férias e tô aqui na seleção. E esse tipo de postura me Será incomoda que alguém muito. reclamou Desculpa, quando eu vejo os caras andando em campo, eu penso isso. Quando eu vejo caras Não, mas, andando em campo, Ó, vamos lá. Aí ele não convocou, revoltante, pra cara. mim, eu entendo o que você tá falando, mas, de novo, a culpa sempre vai recair em quem toma essas decisões. Se você toma uma decisão de convocar um time que não tem meia, que a gente não tinha meia, cara. Verdade é essa, a gente não tinha meia. Não tinha meia, tinha o André e o Joelito e ponto. Não tinha o que fazer. E o André, convenhamos, pra alto Não, nível de futebol, esquece, não rola, né? não tinha meia. Entrou com uma, na minha visão, eu defendi isso várias vezes. Não é que a gente não pode se acostumar a perder, não. Mas ontem era um jogo contra 85 mil torcedores e uma seleção atual campeã do mundo que tá jogando bola. Se eu sou o Dorival, eu ia ser, com perdão da palavra aqui, eu ia ser bundão, cara. Eu ia falar, o seguinte, eu quero manter meu trampo. Nós vamos pôr, 3 zagueiros talvez. Será que vai funcionar? Ou não? Ou vou colocar 3 volantes. Nós vamos sair daqui com empate. Ele tá tentando dar sequência ao time que ele colocou desde o começo pra ver se uma hora cada jogo é um encaixa jogo. e chega bem pra Copa. O coletivo não E eu está até potencializando. entendo, Mas não porque ele jogou tinha até pouco agora, tempo, mas não jogou nada. Esse E ele não não tem apresentou nenhuma evolução. solução. E ontem não também- potencializa Vinícius Júnior, não potencializa Rodrigo, não potencializa Rafinha, que são os caras da frente. E a zaga, com todo perdão, ela tá totalmente perdida. E eu não consigo... os volantes também. E os volantes também, o sistema defensivo inteiro. Eu não consigo entender como um jogador como... Vou até colocar o Murilo, que foi questionado ontem, que é um titular absoluto do terceiro time da Premier League, enfrenta Manchester City, que é um argumento que o pessoal gosta de colocar. Parece que vai jogar no Chelsea também. Enfrenta Haaland, ganhou inclusive do Manchester City. Eu não entendo como o Marquinhos, que também tem uma enorme carreira aí no futebol europeu, tudo bem que, né, também é questionado. Eu não entendo quando você tem um Gabriel Magalhães estava fora por suspensão. Esses caras não performam, a culpa tem que ser do treinador. Então, eu acho que a gente não pode assumir o risco de 2 queimar anos. muita gente boa por conta de um mau trabalho Exato, coletivo. isso. Porque senão a gente vai chegar na Copa e vai Romero falar... é melhor do que o Marquinhos? Então, o Romero e o Murilo estão no mesmo estágio pro futebol mundial, certo? Um do Tottenham e um do Nottingham Isso. Forest. O Otamendi O é melhor Paredes do que está o na Roma. Marquinhos. Porque muito se fala, muito jogador do Brighton, do Wolverhampton na seleção. Gente, olha a escalação da Argentina ontem. Quem que joga em time de alto nível no futebol o mundial? McAllister joga no Liverpool. Não, tem Tinha- bastante. o Rodrigo de Paul joga no Atlético de Madrid, que é um time que Atlético briga de- por Então, título mas o também. Atlético de Alvarez Madrid, também é o Atlético Matheus de Cunha Madrid. tava lá até outro dia também, tá no Wolverhampton. Era reserva Isso que eu lá. tô O mas Depou, tava lá. tudo bem. Tava no mesmo nível Nosso de problema é o enfrentamento. meio O Enzo joga no Chelsea.
Que já é um time que Já briga é um em time, primeira sim. prateleira. Nosso meio de campo tinha o Você tem Overhampton. mas também tem o Almada no Lyon, você tem o Paredes no banco da Roma. Eu Você acho tem que o o ponto, Emiliano gente- Martinez no Aston Villa, o É. Tagliafico no Lyon. Eu acho que Não, o e ponto- ontem também teve uma A distância fria, não- o problema né? não é Porque isso, assim, entende o que o você tá Wesley faz sua estreia como profissional num jogo em Buenos Aires contra a equipe campeã do mundo. O O Murilo mesmo vale também. pra Murilo. O Arana ontem claramente não se O Arana, sentiu eu trato confortável. como uma exceção, porque pra mim ele não tem nível de jogar O na Copa do Bento- É Mundo. isso, O você não Bento pode cobrar ontem- o sarrafo do É. cara que... Mas não, só um eu ponto sobre entendo. não ter Titular de nível. seleção, O Dorival, eu sinto que em algum momento a gente vai agradecer a Argentina por essa goleada. Porque se o Dorival sai com um empate, ele seria o técnico da Copa do Sim, Mundo e não sim. teríamos qualquer chance Sim. de sermos campeões da Copa do Mundo. Então a gente tem que agradecer, porque agora vai trocar de técnico, tem um fato novo, uma esperança que alguma coisa pode mudar. O Scaloni acha o time na Argentina depois de perder da derrota na semifinal da Copa América. Foi Isso. aquele 2-1, o Scaloni ali começa a mudar o time, faz um time mais móvel e aí eles montam a base Falando do em que iria ser Argentina, campeão. ganharam da gente na bola, não bateram, teve discussão ali entre Rafinha, não Não, bateram. desculpa, o que o Rafinha saiu do intervalo... Foi humilhante, Foi né? humilhante. Foi O humilhante. Rafinha sai empurrado, de cabeça baixa, os jogadores da Argentina dando tapinha na cara dele, Foi fazendo o graça. aluno do terceiro colegial Mas, batendo gente, no da oitava série. Mas, Isso, gente, foi é aquilo o fim que a do gente interclasses falou, ali. não é legal, não é justo, mas assim... e eu vi gente falando, não, o Rafinha fez o jogo ser dessa forma. Não sei. Mas é assim, você fala o que quer, você tem que arcar com Mas isso. peraí, que forma? Que forma? A Argentina ganhou na bola. Não teve Então, nada dessa ontem no forma eu jogo. tô falando na bola, porque Tipo, eu tenho a Argentina certeza. talvez tenha entrado com um É, pouco mais de Ganhou na sangue no bola, olho. ganhou na provocação, bola, ganhou isso. batendo também. Não, mas, E é isso. mas assim, o ponto que eu quero trazer é aqui. A Argentina só ganhou ontem porque bateu? Não. A Argentina só ganhou ontem por causa da provocação? Não. A Argentina ganhou ontem porque o nosso trabalho é ruim, o trabalho deles foi bom, é bom, e foi ainda mais potencializado com a provocação. Quero mandar um abraço aqui pro Sherman. O Sherman é um amigo meu, ele é argentino, ele era grande amigo. Vocês lembram do Seba Domingues, um zagueiro Lógico, do zagueiro. Corinthians? E ele tem muito contato com o Sorin, enfim, ele é um personal trainer. E, assim, pode ser verdade ou não, mas ele tem muita amizade com ele e falou, cara, fiquei sabendo que quando o Dibu Martinez fez aquela gracinha lá, que ele deu a embaixadinha, e deu pra ver até a câmera mostrando o Scaloni, falou, tem um bastidor, e falou, cara, se você fizer isso, a próxima vez que você fizer isso contra qualquer equipe, você sai do jogo. Os caras ganharam da gente na bola. Ganharam da gente na bola. E sem botar o pé no acelerador. Sem né? chegar e Não, dar se tivesse, carrinho. se aqueles- tivesse colocado o pé no acelerador, podia ter sido um... E assim, se você for pegar, né, vamos lá. Bento não é goleiro pra estar ali, desculpa. Nada contra o Bento. Nada contra o Bento. Também não é. A seleção não só É o perdeu terceiro por causa goleiro, dele. Não é, pra mim é o Mas Hugo. ele mesmo, quando ele opta por ir jogar num futebol como é Sim, o da o Arábia futebol Saudita. da Arábia Saudita, ali ele já tem que ter, assim, os jogadores já tem que ter isso claro, que naquele momento... Ele abdicou de seleção. É isso, perfeito. Ali o Bento fala, o meu foco não é ser um destaque no futebol mundial, quero ir pela grana. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é uma escolha, É. ele tem direito de fazer Ele abre isso. mão de algumas coisas com isso Claro, também. mas claro. não sei, o Messi joga muito nos Não, Estados peraí, Unidos. não Daí dá pra é- comparar Não, Messi tudo com bem, Bento. mas a gente tem muita gente nessas ligas que não joga não, bem nas suas o seleções. problema, o problema talvez Mas não tudo bem, seja o Bento- só a liga. O problema que é o pra Bento, mim, né? claro que influencia, né? Mas é assim, a gente tem que olhar daqui um ano e o técnico tem que fazer esse exercício. Por isso que eu sempre defendo, a gente tem que ter aqui, o técnico tem que ter 15 titulares, 14 ali, desculpa, titulares não dá, né? 14, 15 que ele tem certeza que vão pra uma Copa. Sim. Não tem. Eu sei, hoje pode não ter. Eu Então, sei que ele não mas tem, não mas eu tô tem. falando Na assim, minha opinião, se eu sou o técnico, ó, Não tem vamos por lá. quê? Porque falta convicção para o técnico. Então, e não porque a gente não tem jogador de enchia qualidade. o saco do Tite porque ele ficava com os mesmos 14, 15 lá que ele tinha, mas ele tinha convicção nos caras. Enfim, aconteceu o que aconteceu. Você tem que ter isso aí. E aí você projeta que daqui um ano... Pô, será que o Bento vai ser o terceiro goleiro da Copa? Será que eu vou contar com a Arana como titular? Será que a minha lateral direita, eu também... O Wesley seria um reserva? Não dá pra saber. Então, mas aí realmente não dá pra saber, mas uma das grandes capacidades do treinador e de quem faz o projeto é você ter apostas e você ter certezas, porque senão, nessa história de não dá pra saber, você vai ficar lá na última convocação antes da Copa e vai falar, pô, eu tenho 4 aqui que eu sei que vão. Os outros eu não sei. E aí você não consegue construir um trabalho de ciclo. Você não consegue construir o trabalho de... Esses caras se veem 2 vezes a cada 2 meses. Então, o técnico tem que ter esse entendimento. Que se ele ficar fazendo teste a partir de um ano, a partir de pouco tempo pra Copa, não vai rolar.
Ele tem que ter pelo menos ali 11, 12. Nos últimos 3 jogos da seleção, e antes disso a gente teve 3 centroavantes diferentes. O João Pedro, o Matheus Cunha e o Igor Jesus. Eu tenho certeza que nenhum deles tem potencial pra ser o 9 da seleção numa Copa. O Matheus Cunha eu acho que tem. Pra ser o 9 da seleção numa Copa? Dado o Ele atual nem cenário, joga mais de eu acho 9, que sim. cara. Ele nem joga mais de 9. Eu sei, mas eu acho que ele mais tá... do cara de meia do que de 9. Ele tá mostrando coisas boas, aí que tá. Eu acho que Não, ele ele pode Mas, estar na assim, Copa, mas eu não, acho que não é pra ser João é Pedro daí pode que ser o vem 9? o brilhantismo de um treinador. É. Se a gente não tem um cara que olha... Tem muita gente falando que esse cara é o Pedro. O Pedro tá machucado, a gente não sabe como ele vai voltar. Espero que no mais alto nível possível. Mas assim, se a gente não tem o 9, então a gente vai jogar sem 9. Joga... Ele tentou. Joga de modo... O técnico Então, tem mas que fazer a assim... leitura, ó, eu vou convocar lateral esquerdo, eu tenho alguém? Não tenho, pô, chega aqui ô comissão, Juan e tal. Cara, será que não é o caso da gente jogar sem lateral? Porque não tem lateral. A gente tem um lateral faz um direito. 3 Isso. zagueiros, então, Vamos põe botar 5 homens o de meio Carlos Augusto campo. lá, que foi lateral esquerdo e que também tem que Tá ser jogando em alto questionado. nível na Europa Joga também, na né? Europa. Ele é uma opção? Não sei. Não tô dando aqui enfim, a cura, né, da doença, mas pô, o treinador brasileiro, ele não pode pegar peça, escalar e achar que é só Vamos isso. falar de treinador Ele também? tem que ler, entendeu? Ele tem que ler Vamos esse falar de contexto. nível técnico. Não tem lateral. Então pode ser que eu tenha que jogar com 3 zagueiros. Ah, eu não tenho 9, então pode ser que eu não vá jogar de 9. Quem você quer pra vaga do Dorival, Pedro Martelli? Sinceramente, o cheque em branco... Tô com um cheque em branco aqui, Edinaldo. Isso, que é isso. outro problema, inclusive, mas... Traz cheque quem em você branco, quiser. Não, mas trabalhando com a realidade. É, Guardiola, esquece por exemplo, não Ancelotti. vai rolar. Esquece Ancelotti. Será que Ancelotti não vai rolar? Eu acho difícil. Ele disse que não muito, No né? futebol Depois do brasileiro Super aqui, Mundial. Felipe Luiz, que estão falando, acho cedo, faz o trabalho no Flamengo lá. É entendeu? cedo. Eu também acho cedo. Se quer olhar pro futebol brasileiro, o Abel Ferreira tem que ser cotado. Não sei se vai, né? Sim, mas tem que ser cotado. Enfim, tem que ser cotado. Vamos lá, no Galo não, no Flamengo tá lá, o Palmeiras seria o Abel, o Botafogo não. Jorge Jesus. Jorge Jesus tem que ser cotado, pode ser, faz um trabalho bom no Al Hilal, muito bom em todos os clubes que vem passando. E tem o Mas sonho se tem o cheque em ficar na branco seleção. lá, enche o saco do Ó, Ancelotti, mas faz quietinho. Ô Ancelotti, ó, é o seguinte, irmão, você quer ou não quer? Porque tem a questão do Super Mundial. Eu vou levantar uma bota, hein? Falta um ano pra Pera aí, Copa. GG. Ninguém vai conseguir construir um trabalho, certo? Em um ano. Contratinho emergencial com o Tite. Não, Um ano até a Copa. Você já conhece como é que Sabe funciona por que aqui? a CBF não Eu tô faz levantando isso? a bola, não Eu tô dizendo sei. que é minha opinião, Sabe hein? por que a CBF não faz isso? Que vai pegar o papel assim, ó, atestado de burrice. Atestado de arrependimento. Isso. Aí não dá também, né? Aí Porque, não dá. sinceramente, não dá pra saber que se o Tite tivesse o trabalho estaria melhor ou pior, não dá. Não dá, mas com certeza não dá pra ficar se a do gente, jeito que conhece se a tá. os gente, caras, se a os gente caras vai gostam basear a dele. análise nos números, dá. Se Sim, fosse o sim. Tite, segundo os números, a gente estaria num momento melhor. Eu não sei. As seleções do Tite sempre foram muito boas coletivamente. Conservadoras. Conservadoras, mas boas. O Brasil sofria pouquíssimos gols, fazia Sofreu- bastante gols. Não encantava. Ganhava não da era... Argentina. Ganhava Toda de todo hora mundo. ganhava da O Argentina. Brasil sofreu 30 gols com o Tite e 31 pós-Tite. Só essa curiosidade. Então, eu